O termo tigres asiáticos se refere a 4 países da Ásia: Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, que a partir da década de 1970 alcançaram um acelerado desenvolvimento industrial e econômico. Em razão da agressividade administrativa e da localização desses países, eles receberam tal denominação. Para o desenvolvimento econômico de Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, foi necessário o forte apoio do governo, desenvolvendo projetos de infraestrutura, transporte, comunicação e energia, além do financiamento das instalações industriais e altos investimentos em educação e qualificação profissional. Os lucros obtidos pelas indústrias nesses países ocorriam principalmente em virtude do exército industrial de reserva, ou seja, grande quantidade de mão de obra disponível no mercado. Esse processo ocasiona a desvalorização dos salários pagos pelos detentores do meio de produção. Esse fato é acompanhado por leis trabalhistas frágeis e pouco atuantes. Outros fatores que contribuíram para o elevado crescimento foram os incentivos tributários e os baixos custos para a instalação de empresas oriundas de capitais externos. Em consequência do grande desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos, houve uma expansão para os países vizinhos do Sudeste, o que proporcionou um processo de industrialização na Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. Esses países ficaram conhecidos como os novos tigres asiáticos. A Indonésia tem uma economia que se apoia na agricultura, na mineração e na indústria. A produção agrícola é diversificada, sendo os principais produtos milho, arroz, batata doce, mandioca, chá, café e tabaco. A extração de madeiras tropicais para exportação é significativa, embora a maior parte seja clandestina. A mineração é uma das responsáveis pela gradativa recuperação da economia da Indonésia, sobretudo em relação à exploração do gás natural e do petróleo. A Indonésia ainda produz ouro, cobre, bauxita e níquel. O investimento estrangeiro no país tem aumentado substancialmente devido aos interesses de grandes mineradoras em explorar a região. O setor industrial da Indonésia é o que mais cresce, sobretudo na produção de bens de consumo e têxteis. Produz ainda papel, cimento, pneus e componentes eletrônicos. Os principais mercados de exportação da Indonésia em 2009 eram Japão, Singapura, Estados Unidos e China, enquanto os principais fornecedores de importações para a Indonésia eram Singapura, China e Japão. A Indonésia é um país rico em questão de recursos naturais, contrastando com sua população, que é, em sua maioria, de baixa renda. Após a independência, a economia da Indonésia teve que se recuperar das dificuldades da ocupação japonesa e da Guerra pela Independência, 1945 a 1949, além da lenta recuperação da depressão dos anos 30. Durante o período, houve pouco crescimento econômico, predominantemente nos anos de 1950 a 1957. Em 1958 a 1965, as taxas de crescimento diminuíram, em grande parte devido à instabilidade política e medidas de política econômica inadequadas. O início hesitante da democracia foi caracterizado por uma luta de poder entre o presidente, o exército, o Partido Comunista e outros grupos políticos. Os problemas cambiais e a ausência de capital estrangeiro prejudicaram o desenvolvimento econômico, depois que o governo eliminou todo o controle econômico estrangeiro no setor privado em 1957 e 1958. Sukarno visava a autossuficiência e a substituição de importações e afastou ainda mais os fornecedores de capital ocidental quando desenvolveu simpatias comunistas. Depois de 1966, o segundo presidente, o general Suharto, restaurou o ingresso da capital ocidental, trouxe a estabilidade política
com um forte papel ao exército e levou a Indonésia a um período de expansão econômica sob seu regime autoritário de nova ordem, Orde Baru, que durou até 1997. Neste período, a produção industrial aumentou rapidamente, incluindo aço, alumínio e cimento, mas também produtos como alimentos, têxteis e cigarros. A partir da década de 1970, o aumento do preço do petróleo no mercado mundial proporcionou à Indonésia uma enorme renda das exportações de petróleo e gás. As exportações de madeira mudaram de toras para madeiras compensadas, polpa e papel, ao preço de grandes extensões de florestas tropicais com valor ambiental. A grande população da Indonésia e seu nível de industrialização apresentam sérios problemas ambientais imediatos, mas que são muitas vezes negligenciados pelos altos níveis de pobreza do país, com poucos recursos de governança. Entre os principais problemas estão o desmatamento em grande escala e incêndios que levam fumaça pesada sobre partes do oeste da Indonésia, Malásia e Singapura, além da exploração excessiva dos recursos marinhos. Entre os problemas ambientais associados com a rápida urbanização e o desenvolvimento econômico estão a poluição do ar, congestionamentos de trânsito, gestão do lixo e de recursos de água potável. O desmatamento e a destruição de turfeiras fazem da Indonésia o terceiro maior emissor mundial de gases do efeito estufa. A destruição de habitats ameaça a sobrevivência de espécies nativas e endêmicas, como 140 espécies de mamíferos identificadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, IUCN, como ameaçadas e 15 identificadas como em perigo crítico, entre as quais estão o estorninho de Bali, o orangotango de Sumatra e o rinoceronte de Javá. Grande parte do desmatamento na Indonésia é causado pela eliminação de florestas para a indústria de óleo de palma, que consumiu 18 milhões de hectares para a expansão da produção do óleo de palma. A expansão desta indústria requer a redistribuição de terras, além de alterações nos ecossistemas locais e naturais, apesar de poder gerar riqueza para as comunidades locais quando bem feita. Se for feita da maneira errada, a produção do óleo de palma pode degradar os ecossistemas e causar conflitos sociais.